Olá pessoal, bem-vindo ao Resfriando, seu portal sobre refrigeração. Meu nome é Diego e hoje estarei apresentando a aula 12 sobre condensadores. Os condensadores são equipamentos utilizados para eliminar o calor que está no fluido refrigerante para o ambiente externo. Se a gente olhar um ciclo ideal, a linha de condensação é representada do ponto 2 ao ponto 3. Ou seja, o condensador recebe um fluido no estado de vapor superaquecido, em alta pressão e temperatura, ele entra na serpentina do condensador, perde esse calor para o ambiente e, consequentemente, ele condensa até o estado de líquido saturado. Em um ciclo real, além de termos um superaquecimento na saída do evaporador, como visto na aula anterior, temos também um subresfriamento na saída do condensador. Qual que é o motivo disso? É basicamente garantir que não vai entrar nenhuma parcela de vapor na válvula de expansão, que seria o próximo componente, aqui a etapa 3 até a etapa 4. Para que o fluido refrigerante libere calor no ambiente, ele precisa estar mais quente que esse ambiente. Ou seja, a temperatura de condensação vai ter que estar maior que a temperatura ambiente. Um detalhe importante a ser considerado na seleção de condensador é o ΔT, que é justamente essa diferença de temperatura entre a condensação e o ambiente externo. Normalmente, os catálogos de condensador indicam ΔT de 10. É um valor meio padronizado, que atende a maioria das aplicações. Porém, é possível selecionar com ΔTs maiores ou menores do que esse. É uma maneira muito semelhante ao que é aplicado em evaporadores. Também relacionado a evaporadores, quando você pega um ΔT maior, ou seja, você está condensando a uma temperatura bem maior que a do ambiente, você consegue, consequentemente, utilizar um condensador menor, uma serpentina menor. Se o ΔT for pequeno, você precisará de um condensador maior. Então, varia de acordo com a sua aplicação. Em média, um ΔT de 10 já é bem aceitável. Como o condensador vai estar sempre instalado em ambiente externo, não vai ter o risco de formar gelo na sua serpentina, como acontece em evaporadores. Também porque sua temperatura de condensação normalmente é uma temperatura alta. Então, a serpentina pode ter um aletado muito mais compacto, ou seja, você pode ter uma serpentina com mais aletas por polegadas. Então, aqui no exemplo, a gente tem uma serpentina de evaporador com 5 aletas por polegadas, é um espaçamento adequado, você consegue manter um tempo sem ter formação de gelo no evaporador, porém para um condensador não há essa necessidade de ser tão espaçado. Você consegue pegar, por exemplo, 10 aletas por polegadas. Você aumenta a área de troca da sua serpentina, deixando o seu condensador muito mais eficiente. A capacidade dele fica muito maior. A serpentina microcanal, ela possui uma grande área de troca, porque o fluido não é transmitido mais através de um tubo de um diâmetro largo, ele é transmitido através de microcanais e depois o calor é transmitido através dessas aletas. É um modelo de serpentina que está ganhando força agora no mercado de refrigeração comercial. Já é muito comum em refrigeração residencial, equipamentos de ar-condicionado, e é um equipamento muito eficiente, apesar de ter um custo um pouco mais elevado em comparação a uma serpentina tubaleta. Como o condensador troca calor com o ambiente externo, ele está sujeito às variações climáticas, tanto ao longo do ano quanto ao longo do dia. Então, quando você tem um sistema frigorífico definido, você já tem uma temperatura de condensação fixada. Porém, a temperatura ambiente pode variar. E esse ΔT acaba sofrendo uma variação para mais ou para menos também. Em períodos quentes, esse ΔT diminui, que o ambiente aquece, porém a sua temperatura de condensação está fixa. E quando isso acontece, você acaba perdendo capacidade de condensação. Por outro lado, quando o ambiente está mais frio, períodos de inverno ou períodos à noite, essa temperatura ambiente cai, o ΔT aumenta e a capacidade de condensação também aumenta. Torna o sistema mais eficiente nesses períodos de frio ou à noite. Existem dois tipos de motores que podem ser aplicados em condensadores: o motor AC e o motor EC, que é o eletrônico. Qual que é a diferença básica? O motor AC ele não tem nenhum controle de velocidade, de rotação do seu eixo. Então, se você mantém ele ligado, ele vai estar sempre na rotação máxima dele.
O motor EC, você já consegue fazer uma modulação dessa rotação, tendendo valores mais altos quando é necessário ou valores mais baixos quando a carga diminui. Então, para exemplificar, dois condensadores semelhantes, cada um com dois ventiladores, de um lado motor AC e do outro lado motor EC. Em período quente, um dia quente de verão, você tem uma carga de condensação muito alta. Então, o motor AC ele vai manter, nesse exemplo aqui, os dois motores trabalhando a 100% da rotação. Então, ele vai ter sua vazão máxima, porém seu consumo de energia também vai ser máximo. Como a gente está num período quente mesmo, que exige uma carga térmica alta, o motor EC também vai estar trabalhando nessa mesma situação, também vai estar a 100% de sua rotação. Durante o inverno, ou até mesmo em períodos mais frios do dia, a carga requerida para condensação diminui, que você consegue ter um ΔT maior entre a condensação e o ambiente. Então, no caso de um motor AC, você já não precisa trabalhar com ele a 100%. Porém, a única maneira de modular o motor AC é mantendo ligado ou desligado. Nesse exemplo, como temos dois ventiladores, a gente consegue manter um ligado e o outro não. Ou seja, o consumo de energia aqui vai cair para 50%. Ou vai estar sempre a 100% ou a 50%. E nesses casos, às vezes o 50% ainda é maior do que a carga que você precisa. Então você está trabalhando com excesso de vazão que você precisa e está consumindo mais energia do que você precisa. Já os motores EC, você consegue modular a rotação deles. Ou seja, você não precisa desligar nenhum deles, apenas regula a sua rotação, de modo que eles atendam exatamente a vazão que você precisa e o consumo de energia acaba sendo o limite que você precisa, não gastando mais do que o necessário. Os condensadores também podem ser montados numa estrutura junto com o compressor. Essas estruturas são chamadas de unidades condensadoras. Então temos alguns exemplos desse modelo. Repara que o ventilador do condensador, normalmente ele é direcionado em sentido do compressor. Isso para auxiliar no seu resfriamento. Bom pessoal, essa foi a aula 12 sobre condensadores. Espero que tenham gostado. Caso queiram assistir outras aulas, fica aqui para assistir a aula 11 sobre evaporadores e aqui para assistir a aula 10 e 9 sobre compressores. Não se esqueça de se atualizar no nosso site e obrigado, até a próxima.